Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na lavoura de café. Meu pai tá roçando e eu montuando a gaiada seca aqui, ó. E ó o que eu passei a mão em cima aqui, ó. Só Deus pra livrar a gente, viu? Só Deus. Ei pessoal, aí. Aí que chega a tremer, ó. Juntando a gaiada, tava aqui. Reuni tudo aqui, ó. E reuni na rua de baixo aqui. Só Deus para salvar. A vida na roça é isso aí, é uma luta. Temos que trabalhar, né? Meu pai tá roçando lá na frente. Eu vou chegar até ele lá. Ele já tá lá na frente da rua. Tá virando para outra. Lá vem roçando. O matinho tá ralinho, mas já tem que ir dando uma limpada para não deixar virar semente. Essa buva voadeira. De vez em quando tem que dar uma molada aí, pessoal, ó. Pra cortar o matinho. Agora já tô com a minha ajudante ali também. A outra roçadeira. E vamos na tarefa, né, Carlinhos? Na luta, né? Já, camisa molhada de suor um pouco já, ué. Hoje tá fresquinho, né? Sorte que tá fresco, porque só o quente que tava aí. Aí não tem coisa que aguenta. Ai. Cansou? Um pouco. Faca molada. Camisa desabotoada. E vamos pro serviço. Vamos. Que logo vem água. Vamos? Vamos. Tem que pôr pra gasolina? Vou descer um pouquinho. É, e vamos que vamos. Tomando a aguinha aí. Agora tu refrescar, né? Tem que tomar um golinho, né? Tem que tomar, né? Molhou o pano aí. Tá um calor abafado, né? Sorte que não tem o sol, mas Hoje tá gostoso, né? tá gostoso. Em vista dos dias tá A nota 10. 100%. Hora do lanche. Hora do recreio. Só recreio e lanche não tem. É a hora que as crianças mais gostam, né? É. Descansar um pouco, né? Na escola vai brincar, na roça vai descansar um golinho, que senão não Esse coração não aguenta, né? palpita muito. É. Faz quantos anos que o senhor trabalha na roça? 46, 47 anos, no mínimo. Direto. Direto. E quanto de férias já tirou nesse tempo? Férias, a gente trabalha por conta própria, é o dia que dá certo, né? Não é que... Nunca tirei uma férias, pra falar a verdade. Mas sempre tem uns diazinhos que a gente pode ficar mais de boa, né? Vai intercalando, vai vendo. Porque tem dias que chove, tem dias que você tá muito cansado, você tem que tirar uma folga porque o corpo não aguenta, né? Mas na lavoura de café faz uns 45 anos que eu luto. E é fácil, é gostoso, o que você fala? Falar a verdade, fácil e gostoso, não é fácil de falar que é. Mas é uma coisa que a gente tem orgulho de fazer, porque é o que sabe fazer, e lavoura de café geralmente dá uma rendinha melhor, então você luta.
Além da lavoura de café, já trabalhou com quais coisas? Ah, já mexi muitos anos com verdura, mais de 10 anos. Plantar tomate, alface, umas 20 qualidades. E foi um momento bom, uma época que não era tão caro aração, adubo, e até que vendia bem. Foi uma fase boa da minha vida, mas tudo na vida tem seu tempo, né? E aquela época lá atrás já usava colocar adubo na horta, no caso? Colocava. Só que meu pai tinha muita vaca de leite e tinha muito esterco. Aí sempre juntava bastante esterco e colocava lá na maior parte era na base do esterco. As verduras não era orgânica, mas era de pouco veneno, muito pouquinho. Isso aí, como o tomate ela que plantava, você cortava ele, escorria uma água de molinho. Hoje os tomates é tudo duro, por veneno, né? E o preço da verdura naquela época ajudava? Como que dava para tirar um lucrinho? Ah, em vista de hoje, parece que tá melhor, porque, igual eu falei, Tava melhor ou agora tá melhor? eu acho que era melhor. Era melhor. Hoje o adubo, veneno ficou muito caro. Tudo que você vai trabalhar, e naquela época não era bem mais em conta. Você vendia uma caixa de tomate por R$ 20, R$ 22. Uma hora de aração de trator era R$ 16. O saco de adubo era R$ 18. Então valia a pena. O dia de serviço naquela época, você chegava a trabalhar para fora, para os outros também? Trabalhava sim, mas não era todo dia. O dia que dava certo, o dia que eu não tinha serviço, eu trabalhava um pouco os outros. Fazia que tipo de serviço? Ah, já arranquei batata, já fiz muita cerca, trabalhei em várias coisas. E o dia de serviço naquela época, você lembra que valor que era, mais ou menos? Ah, não tinha, não lembro. Eu lembro que eu trabalhava o dia inteiro para me comprar 8 litros de gasolina. Hoje o pessoal fala que a gasolina está muito caro, mas o valor era mais ou menos. Você trabalhava o dia inteiro, comprava 7, 8 litros de gasolina para pôr, para passear um pouquinho no carro. É, o tempo vai mudando. E esse tempo é quantos anos atrás, mais ou menos, nós estamos falando? Ah, isso aí na faixa de 40 anos atrás. 40 anos atrás. Isso. Era esses valores, né? O senhor começou a trabalhar, tinha que idade? Comecei a trabalhar e eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos. Eu já ia para a escola, voltava, já tinha a sua função, tua tarefa marcada ali, né? Mas essas tarefas marcadas, que jeito que era? Ah, geralmente meu pai falava assim, ó, hoje você vai fazer tal coisa lá. Falava assim, naquele lugar lá você vai lá roçar o pasto. Você vai lá catar uma lenha, montuar uma lenha de café, por exemplo. Então ele determinava tal coisa e a gente já chegava sabendo que aquele serviço era pra gente fazer. Então era uma coisa assim que todo dia tinha que trabalhar um pouco. A renda que seu pai tinha, que jeito que era, o que ele mais gostava de fazer, trabalhar naquela época? Ah, meu pai sempre gostava muito de tirar leite. Ele não era de plantar lavoura de café, essas coisas não. Ele gostava de tirar leite. Então, eu também gostava de mexer com criação, tratar. Quantos anos você tirou leite? Aí eu tirei leite, na verdade, para ajudar meu pai, porque eu não tinha leite para mim, eu não tirei. Eu tirei uns 25 anos ajudando ele. Você ganhava alguma coisa com isso? Ah, na verdade não, era mais é para dar um apoio para ele mesmo, né? É, a época antigamente os filhos trabalhavam, mas ajudavam os pais e não. Mas para ajudar a família no em todo, né? É, no caso, tipo assim, você fazia assim sem interesse de ter retorno naquilo lá, porque você nem pensava naquilo. Hoje o povo tem muita ambição, né? Que qualquer coisa tem que ganhar o dinheiro e a gente fazia assim, sem pensar, não tinha aquele pensamento, tô fazendo para me ganhar tanto. Já tinha aquilo, parece que uma coisa que você levantava cedo, você ia ajudar, não tinha aquele interesse, né? É, a vida, você acha que mudou muito de antigamente para cá? Qual que era mais gostoso ou era agora tá mais gostoso? Qual que tá mais fácil?
Antigamente era num ponto, você não fazia questão de falar que vou comprar tal coisa, então a gente vivia naquele ambiente, todo mundo era daquele jeito. Hoje em dia, o povo faz muita loucura, né? Ter que ter alguma coisa na vida e tudo é passageiro, a gente, tudo que tem é emprestado aqui. Você faz e não precisa loucura. Então, hoje em dia, está até mais fácil você conseguir fazer um dinheiro, por exemplo. Antigamente, rodava pouco dinheiro, girava pouco, né? As coisas eram mais difíceis de conseguir. Hoje em dia, tudo que você planta, você vai vender, você vende. E antigamente, não. Eu lembro meu pai, uma vez, mexia de fazer rapadura. Ele mesmo não mexia, mas o vizinho, nós plantava as canas lá, canavial, e deixava cortado. O vizinho ia e buscava e fazia rapadura. Teve um ano que eu lembro, deu 60 maços de rapadura pro meu pai. Se vendeu foi uns 10 maços. O resto ficou lá, né? Chupou, embolorou. Ficou para consumo, no caso. Porque Não não tinha vendia. comércio. Não tinha. Porque naquela época era menos café também, pouco café. Aquela época o pessoal trabalhava mais porque não tinha maquinário. Então era pouco café. Hoje é diferente, né? E tinha também bastante vaca, mas tirava pouco leite. Até que pouco leite, tipo assim, era uma média razoável, porque meu pai gostava de tratar bastante, né? Época quando eu era criança, tinha muito na pie, cana, então todo dia a gente cortava e tratava bastante. E depois que começou a fazer silagem, todo ano fazia muito silo. Mas assim, era a média de hoje em dia que o pessoal tem as vacas, é tudo de muito leite, né? Antigamente uma vaca boa produzia quanto litro? Uma vaca boa antigamente era 10 litros. Quando falava 10 litros, era a vaca de primeira. Excelente. Era. Então tirou muito leite, muitos anos, muito tempo. E tirava Tinha. para depois ir pro serviço, no caso. A O gente serviço já tirava. começa, o leite já é um serviço, mas para pegar em outro serviço tinha que tirar o leite primeiro. Era 6 horas, a gente levantava, 8 horas estava desocupado para fazer outro serviço, né? Mas e na época de escola, você teve estudo? Eu estudei, fiz até o primeiro colegial, no caso. Eu fiz a oitava série, parei um ano, aí depois comecei a estudar à noite. Aí, no caso, ia até 11 horas da noite, ia chegar a dormir meia-noite, levantar às 5h30, 6 horas. Aí parei de estudar, sabia que já ia mexer na roça mesmo. E no caso, naquela época você já morava na roça ou na cidade? Aí depois que eu comecei a estudar à noite, ainda mudou para cidade. E quando estudava de manhã, quando Estudava era mais novo, ia de a pé para a escola, Vitor? ia todo dia de a pé. Não tinha Não tinha, condução para ir. não tinha. E já tinha sapato? Como que era? Graças a Deus. Mas desde Isso aí, o tempo todo, desde novinho? é. Já não chegou a andar muito descalço, não. Andar descalço para brincar de bola, essas coisas assim, mas falar assim, ir na cidade, essas coisas, tinha sapato. O mundo foi modernizando muito. E você acha que foi modernizando para um lado bom? Ou se fosse para voltar naquele tempo lá de criança, tem saudade, queria voltar? Não tenho muita saudade de falar assim, voltar naquele tempo, não, porque as coisas vai evoluindo, vai modernizando. Você não quer voltar atrás naquele tempo lá. Se fosse um mundo antigo, que todo mundo fosse daquele jeito, tudo bem, mas o voltar aquele tempo parece que não. Já hoje tá mais fácil por um certo lado, né? Hoje. Mas você acha que o pessoal tá trabalhando mais hoje do que antigamente? Porque ou é a loucura que tá mais, o povo querendo mais conseguir mais coisa, tá lutando mais, tá sofrendo mais, né, para conseguir também. Hoje a pessoa trabalha muito, tem a ambição de fazer qualquer coisa, mas trabalha bem mais. Porque antigamente você trabalhava, mas não tinha correria, não tinha necessidade, ou fazer tal coisa. Hoje, porque amanhã tem mais. Você nem pensava no dia de amanhã. Você fazia aquilo lá hoje, você trabalhava, mas você não tinha necessidade. O amanhã já tem tal coisa para me fazer. Hoje é muito mais corrido, né? Seu Tem pai horário, né? tem horário, seu pai trabalhou muito. Que
Meu pai foi, na verdade, um sujeito muito ativo, sabe? Porque saiu do nada, conseguiu comprar 28 alqueires de terra, pertinho da cidade, e não era ganancioso, ele trabalhava ali até 10 horas, 11 horas, parte da tarde, todo dia ele ia dar uma volta, era um sujeito tranquilo. Isso que eu falo que é ativo, porque não ficar nessa loucurada, igual o pessoal faz, "Oh, vou comprar terra, vou comprar um carro novo", ela é bem tranquilo. Ele não pensava tanto assim, dessa forma. Ele trabalhava, conseguiu conquistar com o suor, trabalhando, segurando, mas não era ambicioso. É, ele teve até um momento, no caso, até os 45, 50 anos, com certeza trabalhou bastante, mas depois disso, o que conquistou, ele Sobre estabilizou, né? aproveitar Soube aproveitar. do que ele fez. É. Aí ele já não ficava feito louco trabalhando o dia inteiro. Aí é bobeira, né? Então você acha que ele estava certo fazer assim? Tá certo. E você acha que ele foi mais ativo do que você próprio nessa parte ou não? Ah, não, tô bem ativo também. Tá? Tô... Já não tá querendo Não tô querendo só o quente, sofrer, mas não. Não, sofrer bobeira. Então você puxou por ele nesse pensamento aí? Tem gente que faz loucura, vai comprar mais terra, vou plantar mais café. Ah, não. É o tipo assim, ó. Tudo na vida você não leva nada. Então, você tem que fazer para sobreviver, ter uma vida razoável ali. E tá. Fique no último. E se esses pensamentos você tá tendo agora com o dia a dia da vida, as coisas que vai se passando, ou já tinha desde mais novo? É que na verdade a gente constrói qualquer coisa. Quando a gente tem uma família, por exemplo, você tem a necessidade de formar ali, deixar alguma coisa. Aí depois, por exemplo, que você consegue qualquer coisa, eu não tenho muita coisa, mas não tem necessidade de ter muita coisa para sobreviver mesmo, né? Não tem necessidade de fazer loucura, de acabar com a saúde, porque você tem tudo é um limite. Igual você falou, o corpo você tem que ir trabalhando da forma que ele vai mostrando, que ele vai reagindo. Porque se você trabalhar demais, a pessoa fala é saúde tem um certo ponto, né? É, Você começa a judiar do corpo, não é saúde não, né? no caso o trabalho, o teu corpo indica até onde que você pode ir. Se você passou daquele limite, você pode ter certeza que o corpo te mostra para você. Se você tem uma certa idade e trabalhou excessivo ali. E no caso, o senhor foi uma pessoa que trabalhou bastante nessa vida. Se fosse para ter mudado alguma coisa, com a experiência que tem hoje, teria feito alguma coisa diferente ou não? Uma forma diferente ou não? Ah, não sei se teria feito alguma coisa diferente, porque na verdade, você trabalhar em ar livre assim, a natureza te faz, no caso, você aprender um pouco, mas tem muito contratempo, né? Então, às vezes você fala assim, eu vou fazer uma plantação, vou cuidar legal, vou colocar bastante adubo, vou fazer produzir, mas tem os contratempos, tem muitas coisas que te tira da linha, no Chuva de caso. pedra, Chuva de pedra, geada, geada. Então você não sabe, seca. você está fazendo uma plantação, você pede a Deus que dê tudo certo, mas às vezes Teve você toma umas rasteiras, né? muitas rasteiras. Tive muitas. Entre geada foi as piores. Geada geralmente estraga bastante, né? Chuva de pedra também. O primeiro café que o senhor plantou, você tinha quantos anos? O primeiro café que eu plantei eu tinha 12 anos. E conseguiu levar adiante essa lavoura? Não, foi o ano de 78, 79 que eu plantei 2.000 pés de café. E aquela vez não era bem assim. Era uma coisa que tinha feito na enxada, enxadão. E formou até muito bonito, mas desde daí, geada de 3 em 3 anos, vinha e matava. Várias vezes eu plantei e não consegui formar, né? Não teve lucro nenhum com isso. Não. Só trabalho. É por isso que eu falei, no tempo antigo, hoje em dia você tem maquinário, se você não consegue formar, você volta, o maquinário te ajuda. E antigamente era nos braços, então você passava 2, 3 anos ali sem ter retorno, né? Sorte que ainda era criança, não tinha que... Muito mais gasto, no caso, com família. Não tinha família, não tinha nada. Se fosse hoje em dia já era diferente, né? Aí acaba entrando em dívida acontecendo um negócio desse. Porque você Acontece. gasta o dinheiro que você tem pra conseguir
plantar uma lavoura, né? É, porque se for analisar, a terra é cara. Você iniciar ali, por exemplo, você tem que comprar muda, você tem que comprar adubo, você tem que gastar um Tudo bom fica dinheiro, caro, né? né? Fica caro. E a horta, no caso, que aí depois de um certo tempo você começou a plantar a horta, tinha quantos anos? Ah, depois que eu casei, eu tinha uns 25 anos, mais ou menos, plantei uns 10 anos. Mas começou a plantar que tipo de... Eu plantava de tudo desde o começo? O que deu na cabeça assim de falar, vou começar a plantar a horta e começar com aquela planta? Ah, é que é a necessidade, né? Lavoura de café vai de 2 em 2 anos, poder você colher de ano em ano. E na roça, você tem que ter dinheiro. Aí casei, no caso, comecei a plantar, deu muito certo. Qual que foi a primeira planta? Ah, plantava alface, plantava cenoura, beterraba, Isso aí tudo naquela época, canteiro, canteiro, bastante canteiro. E vendia bastante na canteiro. cidade? Vendia na cidade. Ou vendia nas outras comércios, nas outras É, barracas? quando sobrava, levava para Ceasa, mas vendia lá na faixa de 40 dúzias de alface por semana, na cidade. E vendia de tudo, tinha umas 20 variedades. Tinha chuchu, no caso, repolho, brócolis, tinha de tudo. E também chegou a vender algum assim, criar galinha, porco para vender na cidade? Como que foi? Não, isso aí nunca, Nunca mexeu de criar. não. E naquela época, carro, essas coisas quase não tinha. E como que fazia para transportar essas verduras, essas coisas? Ah, isso aí punha num Fuscão, né? Tinha o Fusca do seu pai também, Tinha né? Fusca. Mas teve uma época que eu peguei também, lá no começo, trabalhava muito com cavalo e carroça, né? É, geralmente tinha lugar difícil para poder buscar, colocava assim, puxava na carroça. E chegou a levar pra cidade na carroça também ou não? Não. Na época que era criança, 7, 8 anos de idade, aí meu pai tirava leite e levava na cidade de carroça. Aí você chegou a Fa- levar. Levei uns 6 anos. Dos 8 aos 10, 12 anos, levei. Eu tinha que levar o leite na cidade, porque não passava leiteiro na Não, roça. todo mundo. Era até engraçado que tanto de carrocinha pra cidade afora, Tudo levando leite. né? Chegava no laticínio, tinha mais de 10 carroças lá, paradas lá no laticínio. Tudo na carroça. Tudo na carroça. A molecada fazia festa. É divertido, né? Era divertido. Ia porque gostava mesmo. E é um tempo que hoje em dia modificou bastante. Essa É, parte aí ninguém faz, né? Hoje em dia o pessoal não tem nem ideia. Se falar um negócio desse aí é só pra andar de charrete, é só nos desfiles, né? Só de... Foi passando o tempo, eu tinha vergonha de ir na cidade. De carroça, cavalo. Mas por quê? Foi pegando uma certa idade, moço foi ali. pegando uma certa idade, nem lá ferrar o cavalo, eu pagava pra poder ferrar. Tinha vergonha na cidade de cavalo. E hoje em dia, pra você ver, eu tenho gosto de andar a cavalo, ir no desfile, né? É. As coisas mudam, né? É, o jeito das pessoas olhar as coisas mudar, né? Mudou. É um tempo bom que não volta mais. E o que você pretende da vida agora pra frente? Manter o que tem, sem precisar de trabalhar muito, se Deus quiser. E curtir uma praia de vez em quando, né? Gosto de uma praia? É ruim não, A né? parte boa tem que aproveitar um pouquinho também, né? Ah, tem que passear um pouco, né? Conhecer uns lugares. Ir na casa dos parentes em Campinas, passear lá, porque os pessoal lá é muito gente fina. Curtir a vida e continuar trabalhando. É. Trabalhar dignifica, né? Você não pode Você tem que ter levantar cedo e saber o que vai fazer, né? ter algo pra você fazer, né? Pra mente, É. pra cabeça bom. tá em dia. Você trabalhar um pouco faz bem pra saúde. É isso aí, pessoal. Um pouquinho da história de vida do meu pai aí, ó. Trabalhando hoje aqui na lavoura de café. Tava juntando a gaiada, roçando aí, ó. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixa aquele like. E saiba, já deixa aproveitar que nós estamos conversando aqui, que eu te amo muito. Tenho orgulho do senhor ser um homem trabalhador e passou pra mim, né? Estamos a vida inteira trabalhando junto aí, né? Isso é recíproco. Que Deus abençoe e dê muita saúde e muitos anos pra nós trabalhar aí. Amém. Fique com Deus, isso aí, pessoal. Quem gostou, se inscreva no canal, deixa aquele like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.